Porque essa pregação vai muito longe. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus é muito importante na vida de alguém. Uma pessoa, quando não está a ouvir a palavra de Deus, a pessoa não cresce. A palavra de Deus ajuda alguém a crescer espiritualmente. A palavra que nós iremos pregar nesta manhã é que é Deus. Eu digo sempre, temer Deus é praticar a palavra de Deus. Temer a Deus é praticar a palavra de Deus. Se você pegar a palavra de Deus e não estás a pôr em prática, quer dizer que a palavra de Deus na sua vida, para que a palavra tenha impacto na sua vida, quando você ouça e tens que pôr em prática. Amém. A palavra de Deus é que nos dá força. Elias, dentro da Bíblia, ele fugiu diante da Jezabel e Acabe, e ele foi se esconder durante 3 dias. Mas Deus enviou o seu anjo e disse ao Elias: Elias, acorda, pega no pão, coma, pega na água e beba, para que você tenha força, porque o caminho é distante. Eu vou te dizer que o pão que Elias tinha comido é o corpo de Cristo. A água que ele bebeu é a palavra de Deus. Por isso, você quando toma a palavra todos os dias, vai te dar força, vai te dar coragem para que você chegue longe. O caminho é distante, é longe. Mas junto com Jesus Cristo, mas junto com o Senhor Jesus iremos chegar. O caminho é longo, mas junto com Jesus chegaremos ao destino. O seu destino não é para que você fique assim. O destino que Deus preparou para si é para que você possa ir longe. Amém. Saiba que você tem. Saiba que o Deus que você tem que praticar a sua palavra. E Deus irá te abençoar. Amém. Qual o nosso grande tema? Qual o nosso grande tema? Restauração. Amém. Quem quer que Deus restaure a sua vida? Se perguntarem, será que uma alegria não quer que a sua vida seja restaurada? Quem quer que Deus restaure a sua vida? É mais lindo que Deus te veja. Quando Deus está falando, quem quer que Deus restaure a sua vida? Da forma que tu levantaste, Deus irá restaurar. Da mesma maneira que tu se levantaste, da mesma maneira que Deus irá restaurar. Este é o ano da restauração. Mesmo se os bruxos se reunirem contra eles não vão querer. Eles querendo como não, Deus vai restaurar a sua vida. Já estamos a chegar no fim do ano. Faltam-nos 3 meses. Eu vou dizer que não tenha desespero. Não se desespere. Não se desespere. A Sara concebeu na sua velhice. Não há nada que possa impedir a Deus para poder te dar filhos. Não há nada que possa impedir a Deus para te dar um casamento. Não há nada que possa impedir a Deus para te dar restauração. Este é o ano da restauração. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida. Não é uma pessoa igual, mas é Deus que irá restaurar a sua vida. Amém. Este é um ano de restauração. Faltam-nos 3 meses. Mas não tema.
Deus irá restaurar a sua vida. Amém, amém. Amém. Sim. Por isso, bem amado, tem que lembrar sempre na presença de Deus, para que Deus possa restaurar a sua vida. Amém. Amém. O nosso subtema de hoje: quem é o seu amigo? Amém. Pergunta ao seu vizinho, à sua vizinha, quem é o seu amigo? Deve ter atrás, vamos conversar com a cadeira que está. Protocolo. Essa que está atrás para ocupar a cadeira que tem. Nani muninga na yo. Quem é seu amigo? Isso não tem nada muninga. Amém. Cada pessoa tem um amigo. Nani muninga na yo. Quem é seu amigo? Nani muninga na yo. Pergunta ao seu vizinho, à sua vizinha, quem é o seu amigo? Amém. Eu compreendi algo para que você possa conhecer melhor alguém na vida. Você tem que ser amigo dele. Amém. A partir de um amigo. Se eu ver que a irmã Mireia, a irmã Manizinha andarem junto, eu vou entender que é se você andar com um amigo que não presta, saiba que você também vai acabar por se tornar com o seu amigo. Por isso na vida tem que saber com quem você vai andar. Muita gente as suas vidas estragaram por causa da sua há muitos que os amigos deram mau conselho que a sua vida não muitos se depararam na casa do que mandei por causa do mau amigo. Mas você está assim. Se você quer que o seu marido sossega, vamos num senhor que eu conheço, um guibateiro. Há muita gente que você vê que já estão malucos. É por causa dos maus conselhos que os tornou assim. Às vezes não é a sua vontade. Mas os seus amigos, o mundo aconselhou para poder chegar a Deus. E depois amanhã torna-se um maluco. Vamos definir um pouco. Há uma diferença entre amigo, entre conhecido, vizinho e colega. Amém. Há muita gente que faz confusão entre amigo, colega, vizinho e conhecido. É diferente. Conhecido é alguém que você conhece por acaso. Por exemplo, a irmã Girita, a mamãe Gel se conhece, são conhecidos, mas não é amiga dele. Não é amiga dela. Vizinho é alguém que vive próximo dele. Da maneira que está sentado ao lado do seu vizinho. Alguém que vive próximo da sua casa, mas não é seu amigo. É um vizinho, mas não é seu amigo. Há uma diferença entre vizinho e amigo. Colega. Colega é alguém que trabalha junto contigo. Alguém que vende junto contigo. Alguém que você estuda na mesma escola. Este que nós chamamos de colega. Mas amigo é muito diferente. Amigo é aquele que vocês contribuem sentimentos. Que vocês contribuem à dor. Estão a contribuir à dor. E entre dois amigos não existe
tem nada a ver, coitado. Ah, porque é mais velho. Ah, porque é pai. Ah, porque é criança. Não. Amigo não tem nada a ver com isso. Você vai ver na vida que existe um pai e uma criança que são amigos. Amém. Porque ele e o seu pai não há segredo. Entre a mãe e a sua filha não há segredo. Se o seu filho tem segredo, por isso você tem que procurar que o seu filho. Se o seu filho é o seu melhor amigo, ele não vai esconder nada do filho. A sua filha acaba por ficar grávida, mamãe não sabe que você não é amiga da sua filha. A sua filha, o seu filho tem que ser o seu amigo. Para que você possam junto contribuir sentimentos. É muito capital. Não seja hipócrita. Tem que ser amigos. Amém. Vamos ler no livro de 1 Samuel. 18, 1 capítulo 18, versículo 1 a 4. Então, senhora, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 4. Vamos ler em português também, em francês. Levantemos pelo respeito da palavra. Nos coloquemos de pé pelo respeito da palavra. Eu leio no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Amém. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatás se ligou com a alma de Davi. E Jonatás o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatás e Davi fizeram aliança, porque Jonatás o amava como a sua própria alma. E Jonatás se despojou da capa que trazia sobre si e o deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Palavra do Senhor. Vamos fortaleza pela palavra do Senhor. Nous lisons la parole du Seigneur. Amém. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il lui ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ce vêtement, même son épée, son arc et sa ceinture. La parole du Seigneur. Aqui nos fala da amizade entre Jonatás e Davi. Jonatas era amigo de Davi. O que me alegrou é que a Bíblia diz que Jonatas amou Davi. Ele amava Davi como a si próprio. Ele o amava de todo o seu coração. Mas os amigos de hoje em dia são muito fala só na boca, mas no coração não tem nada. Fala boas palavras na boca, mas no coração há outras coisas. Na boca está fazendo palavras da noite. A Bíblia diz que Jonatas amava Davi como sua alma. Amava-o com seu coração. Por isso um verdadeiro amigo tem que amar o seu amigo de todo o coração. Entre amigos não há segredos. Entre amigos não há segredos. Quando o amigo tem dor, você também tem que sentir a mesma dor. Quando o amigo está em sofrimento, o seu sofrimento vai estar. Quando o seu amigo está triste, você não vai. Mas muitos amigos hoje
esteja triste. Eles preferem que você sofra para que possam criticar. Estás a ver da forma que acabou, ele pensa que ele é o quê? Mas Jonatas amava Davi de todo o seu coração. Jonatas era um amigo de Davi. Ele não queria o sofrimento de Davi. Quando seu pai está preparando mal para Davi, ele tinha que contar o segredo. Cuidado, meu pai quer te fazer mal. Não venha hoje. Não venha hoje em casa. O meu pai vai mandar pessoas para poder te prender. Era um bom amigo. Por isso Davi também amava Jonatas. Por isso um bom amigo é aquele que fala um amigo que na sua presença te fala bem, a sua atrás te critica, não é um bom amigo. Esse não é um bom amigo. Esse não é um bom amigo. Um bom amigo, mesmo se não estiver na sua presença, há amigos que só falam bem de ti na sua presença, mas na sua atrás te critica. Este não é um bom amigo. O que me alegrou? Se você ler o livro de 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Quando Jonatas tinha morrido, Davi chorou. Ele chorou bastante. Ele disse: Jonatas, meu amigo, é uma dor, uma tremenda dor. Mas há muitos que se alegram com a morte. Alguns que se alegram com a morte. Alguns querem que alguém morra na igreja para sair. Mas Davi sentiu uma dor na morte de Jonatas. Ele disse: meu amigo Jonatas, eu sinto uma dor no meu coração através da sua morte. Porque ele é um bom amigo. Quando Jonatas morreu, quando Davi tornou-se rei, ele perguntou: será que na casa de Jonatas não faltou ninguém? Será que ainda não restou ninguém na casa de Jonatas para comer Jonatas? Disseram que há um filho, mas ele está em Lodebar. Em Lodebar não chega a casa, não tem energia, há buracos por todo lado. Mas ele disse: vão à busca dele. Eu vou dizer além que Deus vai ir. Mesmo em Lodebar, Deus vai te localizar. Mesmo por baixo da pedra, Deus vai te localizar. Mesmo no fundo da aldeia, Deus vai te localizar. Mesmo na mata, Deus vai te localizar. Mas torna Deus seu amigo. Torna Deus o seu amigo. Jonatas era um bom amigo. Davi era um bom amigo, mesmo no sofrimento, não deixou Jonatas. Por isso, bem amado, você tem que procurar um bom amigo para andar contigo. Se você vê que tens um amigo que é problemático, senta aqui. Mamãe falou: vou sentar aqui à frente. Aqui. Você é o que também está aqui à frente. Também tu está com Deus vai te curar hoje. Eu vou contar com o Êxodo capítulo 33, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao areal, mas o seu servidor Josué
filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Palavra do Senhor. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. La parole du Seigneur. Amém. Na estrada tem que haver pessoas a entender que aqui tem vidas. No cemitério há um silêncio total, só os mas na maternidade há barulho porque há filhos, há crianças. Aqui é um lugar de vida. Aqui é um lugar de vida. Aqui Jesus está em vida. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Acabamos de ler no livro de Éxodo, capítulo 30. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara e boca a boca, como alguém que estivesse a falar com seu amigo. Por isso eu tenho que ser amigo de Deus. Você tem que ser amigo de Deus. Falar com Deus boca a boca e cara a cara. Por isso Moisés, mesmo no sofrimento, Deus até a morte de Moisés. Quando o diabo veio para recuperar Moisés, Deus apressou-se porque Moisés era amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, Deus vai lutar por você. Quando você ser amigo de Deus, Deus vai proteger. Porque você é amigo de Deus. Por isso, amigo de Deus não sofre. Um amigo de Deus não mesmo se eu não tenho, amanhã terei, porque Deus é alguém que se levanta o último. Bem, amado, tens que amar a Deus. Ama a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Ama a Deus. Amém. No livro de João 15, versículo 15. no livro de João 15, versículo 15, escrevam e quando chegarem em casa vão meditar. No livro de João 15, 15, Deus tomou os seus discípulos e disse, ele disse, vocês não são meus servos, mas são meus amigos. Ele disse, vocês não são meus servos, mas vocês são os meus amigos. Porque um servo não sabe o que o seu patrão está fazendo. Mas vocês são meus amigos. Amém. Por isso eu vou dizer que você é amigo de Deus. Não chora muito porque você é amigo de Deus. Ele não vai te deixar triste. Ele não vai te esquecer. Ele disse, meu servo não sabe o que eu faço. Um servo não sabe o que eu faço. Mas vocês são meus amigos. Deus é um amigo. No sofrimento ele não vai te deixar. No sofrimento não irá te deixar. Ele é um bom amigo. Ele diz, vocês não são meus servos, mas vocês são os meus amigos. Será que há amigos de Deus aqui neste lugar?
Deus é um bom amigo. Deus é um bom amigo. No No sofrimento, na alegria, no sofrimento, tanto se um amigo carnal pode te trair. Um amigo carnal pode te trair. Pode fofocar-te. Pode ofender-te. Mas eu compreendi com um bom amigo. Um bom amigo é Jesus Cristo. Um bom amigo é Jesus Cristo. Há uma coisa que Job disse. Ele disse: o meu problema não irei falar. O meu problema não irei dizer. O meu problema não irei dizer. Mas o meu problema eu irei contar a Deus. Porque Ele é a solução da minha vida. Ele é a solução da minha vida. E Ele é que se levanta o mundo. Ele se levanta o mundo. Por isso, bem amado, não se desespere. Você é amigo de Deus. No sofrimento e na alegria, mesmo no sofrimento e na dor, Ele vai se levantar o mundo. Ele vai se levantar o mundo na sua vida. Ele vai se levantar do seu lado. Ele vai se levantar na sua vida. Ele vai se levantar o mundo. Os amigos disseram que você já falaram que você está junto. Diga, eu fui para mim, não é para Deus. O meu fim não é o fim para Deus. Deus que abre o caminho onde não há caminho. Deus que abre o caminho onde não há caminho. Mesmo no deserto, Ele não há caminho. Os morros desceram, Ele não caíram. O seu amigo não irá deixar. O anjo Os morros irão cair. Os morros irão cair na sua vida. As barreiras se tornarão escadas. As barreiras se tornarão escadas. As barreiras se tornarão escadas. A doença se tornará uma boa saúde para ti. Ele disse: eu conheço os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de maldade. Ele tem bons planos para ti. Ele tem bons planos para ti. Ele tem planos de alegria e não de sofrimento. Você é uma pessoa de alegria. Você é uma pessoa de alegria. Vitória e sucesso sempre na sua vida. Porque o Senhor é um bom amigo. Ele é um bom amigo. Ele não irá te deixar. Por isso Job tinha dito: o meu problema não tem nada a ver com os meus irmãos, mas o meu problema tem a ver com Deus. Você pode me ofender, você pode me fofocar, não tem problema. Mas eu também não irei fofocar. Você pode ter que fazer, eu vou procurar. Mas o meu problema é que Deus irá fazer a julgação. O meu Deus irá julgar. Deixa Deus se encontrar com seus inimigos. Aqueles que querem seu sofrimento, Deus irá se encontrar com eles. Vamos ler no último versículo, no livro de João 11, versículo 10 a 19. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto à sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e falo-lo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus
achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betania distava de Jerusalém quase 15 estados, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Palavra do Senhor. Amém. Palma for também para a glória do Senhor Jesus. Amém. Jesus era amigo de Lázaro. Ele amava Lázaro de todo o seu coração. Por isso, na vida, tem que ser amigo de Deus. Lázaro era amigo de Deus. Lázaro ficou doente. Jesus não foi. Lázaro foi enterrado. Jesus também não tinha chegado. Primeiro dia não chegou. Segundo dia não chegou. Terceiro dia não chegou. Chegou no 4º dia. Se fosse outras pessoas, haviam de lhe chutar. Podem ter te bater. Ele estava doente, não vieste. Morreu, enterraram, você está vindo depois de 4 dias. Você vieste para nos ofender. Mas eu vou dizer a alguém aqui. Mesmo se o Senhor chegar tarde, Ele dá a solução. Mesmo se Ele chegar tarde, Ele vai dar a solução. A Bíblia nos diz: muita gente vieram consolar a Marta e a Maria, porque o seu irmão tinha morrido, mas não havia ninguém que tinha dado solução. Mas havia somente uma pessoa. Havia somente uma pessoa. O homem de 33 dias. Homem de Galileia. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. O verdadeiro advogado. O verdadeiro pastor. O príncipe da paz. Quando ele chegou. Ele deu a solução. Ele deu a solução. Por isso eu vou dizer que terás a solução. Terás a solução. Porque o Senhor é o bom amigo. O Senhor é o bom amigo. O Senhor é o bom amigo. Lázaro tinha morrido, mas não havia ninguém. Ele não tinha cheirado cheiro do ouvido. Ele chegou até o cemitério. E o cheiro e fugiu. Mas o Senhor é um bom amigo. O Senhor é um bom amigo. Ele é um verdadeiro amigo. Ele amou Lázaro. Ele chegou até o cemitério de Lázaro. Ele não sentiu cheiro. Ele chegou até o cemitério e acordou Lázaro. Por isso, meu amado, seja amigo de Deus. Os amigos do mundo irão te trair. Os amigos do mundo irão te trair. O marido pode te trair. A sua mulher pode te trair. Mas Deus nunca irá te trair. Jesus nunca irá te trair. Na dor e no sofrimento, Ele estará contigo. O Senhor tinha seguido Lázaro. Onde enterraram Lázaro? Ele tinha apodrecido. Mas ele seguiu Lázaro até o cemitério. Por isso eu vou te dizer, mesmo se está tardado, mesmo se está tardado, Deus está vivo. Deus está vivo. Deus está vivo. Ele vai chegar. Tudo na sua vida irá ressuscitar. Antes de chegar no fim do ano, tudo que estava morto na sua vida irá ressuscitar. Porque o Senhor é um bom amigo.
seus desejos e as suas vontades. Muda a sua posição e Deus irá mudar a situação. Muda a sua posição, Deus irá mudar a sua situação. Muda a sua posição, Deus irá mudar a sua situação. Caminha nos princípios de Deus. Mesmo se tardou, mesmo se lhe enterraram, será ressuscitado em nome de Jesus. Clama fortemente a glória de Deus.